Hoje eu vou fazer um tour com vocês pela minha estante de livros. Ela tá assim, super mudada. Da última vez que eu fiz um tour foi pro outro canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tava em outro apartamento, eu não tinha uma estante, tinha vários nichos espalhados pelo quarto. E aí a gente se mudou, muita coisa aconteceu, estamos morando numa casa e eu estou reformando, construindo o meu escritório. E a primeira coisa que eu fiz aqui no escritório, além de ter comprado a mesa para eu trabalhar, foi comprar essa estante porque eu queria tirar os meus livros de onde eles estavam, que era dentro do guarda-roupa. A gente não tinha lugar nenhum de colocar. E aí eu falei, eu preciso de uma estante. Meu sonho sempre foi ter uma estante de livros, sabe? E aí eu comprei essa daqui no site da Amazon, inclusive vou deixar o link aqui também pra quem quiser. São duas estantes juntas, tá? Então a gente tem uma com um nicho menorzinho e essa daqui maiorzinha. E aí, gente, que quando eu fui colocar os meus livros aqui, eu dei uma geralzona nos livros que eu tinha. Eu tinha bastante livro e muito livro que ou eu não queria mais ler, ou eu já tinha lido e eu não tinha muito apego. E foi quando eu decidi que eu doaria grande parte dos meus livros. Inclusive por isso que essa estante não tá assim lotada, porque eu dei uma geralzona, doei vários. E aí, gente, eu fiz uma regra nova pra essa estante. Por quê? Eu sou a pessoa que sempre quer comprar livros, né? Como toda leitora, a gente quer comprar tudo que a gente vê pela frente, basicamente. E como eu não queria entulhar de novo de livros, né, até pra estante não ficar muito pesada e tudo mais, eu decidi que eu só compro livros de séries ou autores que eu amo muito, então livros que eu tenho algum apego ali emocional, ou livros que são muito bonitos esteticamente, porque, gente, eu sou uma apaixonada por capas bonitas. Eu julgo pela capa? Um pouco sim. Mas eu quero ter livros na minha estante que ou eu já li e quero ter o físico, eu leio muito no Kindle, então eu faço uma listinha ali dos livros que eu tô lendo pelo Kindle e que eu gostei, que eu me apeguei, eu quero ter o livro físico, sabe? Então, basicamente, eu tenho que ter algum apego emocional ali com aquela história. E aí, os livros que eu já tinha e que eu não tinha lido ainda, eles também estão aqui. E os que eu estou lendo e não tô gostando, eu já vou tirando, entendeu? Inclusive, tem um que eu tenho que tirar da estante, que eu vou dar pra minha amiga, e um eu já tirei porque, de fato, foram histórias que eu não gostei. Então, vamos lá, eu vou mostrar nicho por nicho aqui, tá? Ó, basicamente, cada nicho, ele tem meio que um tema, tá? Então, aqui em cima, a gente tem livros que são mais romancezinhos, assim, fofos, tá? Desse lado de cá, na verdade, eles são todos os livros de capa dura, que são meio romance, tirando Sherlock Holmes, mas que são de capa dura e nas versões em inglês. Então eu tenho aqui Mary Poppins, tenho Pra Todos os Garotos que Já Amei, essas duas versões aqui de histórias da Jane Austen e o do Sherlock Holmes. Inclusive tem a minha bandeirinha aqui do Reino Unido. Assim, daqui pra cá, se vocês forem perceber, é basicamente Inglaterra, né? Então isso daqui é tudo da minha viagem, do meu primeiro intercâmbio pra Inglaterra. Comprei tudo lá, deixei tudo aqui bonitinho. Aqui a gente tem basicamente livros de romance, tirando O Pequeno Príncipe e tirando a Umbanda Sagrada, mas é porque eu não tinha onde colocar esses dois e acabei deixando. Então a gente tem Minha Lady Jane, que, gente, eu amo esse livro, amo, 5 de 5. Tem esse livro aqui da Lu Ferreira, que ele tá na minha lista pra doação, mas eu ainda não tirei ele daqui. Esse daqui é Dreamville, da Laura Mello, maravilhosa. Temos o Clube de Leitura da Jane Austen, Billy and Me, da Giovanna Fletcher, que eu também vou querer doar. Como eu falei, O Pequeno Príncipe, e aqui temos outra versão de Orgulho e Preconceito. Vocês vão ver que eu sou uma apaixonada por Orgulho e Preconceito e eu tenho algumas versões aqui nessa estante, tá? Eu vou fazer primeiro todo esse lado e depois a gente vai pra esse lado de cá. Descendo então pra essa segunda prateleira, a gente tem aqui algumas romantasias também de capa dura. Vocês vão perceber, inclusive, que tem muitos livros de capa dura, porque é uma coisa também que eu quero, assim, comprar mais versões em capa dura do que em paperback, sabe? Porque eu acho muito bonitas. E aí, desse lado de cá, são lembrancinhas de viagens. Ou que eu fiz, ou que algum amigo, algum familiar fez e trouxe de lembrança. Então, vamos lá. A gente tem The Kiss of Deception, ainda não li. Também não li ainda A Quarta Asa. Ele tá na minha lista. Ele, inclusive, ainda tá como fala? Meu Deus, tá no plástico ainda,
porque eu não tive coragem de abrir. Gente, esse livro é muito lindo. Olha isso. É uma versão especial, né, que ele tá pintadinho aqui do lado, enfim. Ele é muito lindo, e aí eu não tive coragem ainda, eu ganhei de aniversário esse daqui. Aí a gente tem aqui essa versão de Wicked também, que eu ganhei de aniversário, e eu acho a coisa mais linda do mundo. Temos aqui este livro de Volta pro Futuro, que são os bastidores, assim, tem histórias sobre os bastidores. E esse livro é muito legal pra quem é fã, porque tem curiosidades muito divertidinhas, sabe? Eu amei, ele é muito gostoso, tem várias fotografias também. Aqui a gente tem o Despertar da Lua Caída, que eu comecei, assim, o primeiro capítulo, mas eu ainda não continuei. Então eu voltei ele aqui pra estante porque eu percebi que eu não tava ainda muito na vibe de ler, sabe? E aí, gente, a gente tem aqui Corte de Espinhos e Rosas. Esse livro, ele vai ser doado pra minha amiga, porque basicamente eu detestei, gente. Me desculpa aos fãs de Acotar, mas não curti mesmo, assim. Não me ganhou. E aqui, como eu mostrei, tem alguns cacarecos de viagem. Então, esse daqui, minha prima trouxe pra mim de Vinha del Mar, que ela veio agora, que ela voltou do Chile agora, junto com com essa roupinha aqui do Conte-Toro, que é meu vinho favorito, inclusive. E aí a gente tem aqui um globinho quebrado da Irlanda. Quebrou, gente. O vidrinho quebrou, enfim. Ficamos só com o Shamrock aqui. Esse daqui de Machu Picchu que minha madrinha trouxe pra mim. Esse minha prima trouxe do Canadá. Ó. É muito bonitinho, gente. Esse daqui também quebrou, que foi quando eu fui pra Paris pela primeira vez também, no meu intercâmbio de 2014. Ele quebrou, soltou todo e, enfim, eu deixo ele aqui porque foram muitos euros, basicamente. Esse daqui também minha tia trouxe do Peru, acho muito bonitinho. Esse daqui de Londres, ele também tá meio quebradinho, só que eu deixo assim, não toca, entendeu? E esse daqui a gente comprou na viagem que a gente fez em família pra Paris. Foi quando, enfim, minha mãe viajou pra fora pela primeira vez e a gente comprou esse daqui, eu acho lindinho. Próxima prateleira é uma prateleira específica de Harry Potter. O que acontece? Eu me desfiz de alguns livros de Harry Potter quando eu fui me mudar pra Irlanda, porque eu não queria ficar ainda com muitas coisas, sabe? Então eu dei bastante livro pra minha prima, mas eu fiquei com esses. Então eu tenho aqui a coleção, né, completa de todos os 7 livros. E elas são, gente, são versões muito antigas, assim. Tanto que, enfim, foram bastante usadas, né? Eu já li esses livros milhares de vezes. Aqui a gente tem um leguinho do carro dos Weasley. Então eu tenho aqui o Harry, tem a Edwiges e do lado de cá a gente tem o Rony. E eu acho que tinha um negocinho aqui, tem uma malinha. Enfim, deixo ele aqui também, junto com o meu canequinho de cerveja amanteigada que eu tomei na... Como é o nome, gente? Nos estúdios em Londres. Esse daqui também eu comprei nos estúdios em Londres, é a varia do Sirius Black. E nessa lateral a gente tem a Criança Amaldiçoada, o livro de Animais Fantásticos, uma versão de Pedra Filosofal que é da Sonserina, eu acho ela lindíssima. Aqui. E temos o livro de Animais Fantásticos também e Onde Habitam, essa versãozinha pequenininha. Disclaimer, tá, galera? Isso daqui é a minha coleção que eu tenho, ó, há 1000 anos. Não apoiamos J.K. Rowling nesse canal, muito pelo contrário. Então, assim, só pra ficar bem claro, tá? Não toleramos transfobia nesse canal. Nessa estante de baixo a gente tem tanto a minha coleção de Senhor dos Anéis ali, quanto mais romantasias. Vocês vão perceber que eu leio basicamente romantasias e romances. São os meus gêneros favoritos e são os gêneros que eu mais tenho, assim, de fato, de livro. Então, a gente tem aqui essa claquetinha que eu comprei na Madame Tussauds de Londres também, em 2014. Eu acho ele muito bonitinho. Temos essa versão de O Hobbit. Temos essa versão aqui de O Hobbit, que, gente, eu comecei a ler esse livro faz 30 mil anos. Eu ainda estou aqui, tá? Só pra vocês terem noção. Ele é todo em inglês, então é meio complicadinho, assim. Não é tão estranha, né, o inglês dele, mas tem muito detalhe, então, pra vocês verem, né? Eu tenho algumas coisas marcadas e eu tenho um caderno que eu deixo todas as minhas anotações, porque
são muitos nomes, são muitos termos, enfim, minha memória não é lá essas coisas, então eu preciso ficar anotando pra eu lembrar muitas coisas. Tenho essas duas versões aqui de Senhor dos Anéis, que era uma versão que vinha na Isto É. Então é a versão de banca. E, gente, eu só tenho A Sociedade do Anel e As Duas Torres. Cadê o terceiro livro? Não temos. Vou ter que me virar para comprar. E aí, quando eu tava morando na Irlanda, eu também comprei essa versão aqui da Sociedade do Anel. Que, assim, é linda, é perfeita, mas eu não comecei a ler ainda, tá? E aqui do ladinho, a gente tem aqui alguns copinhos de shot. Esse daqui é da Irlanda, com a Árvore da Vida, eu acho lindíssimo. E também tenho esse daqui que eu comprei em Vila Velha. E aqui, gente, a gente tem Uma Janela Sombria, que é uma romantasia, é uma duologia. Eu não comecei a ler ainda, mas muita gente me falou bem dele. Rei da Ira, que eu gostei muito, me surpreendeu, inclusive, eu gostei muito, é um romance. Esse daqui, A Serpente também e As Asas Feitas de Noite, não comecei a ler ainda, mas também dizem muito bem. E aqui tá a minha pequena coleção de Outlander, eu quero muito ter toda a coleção completa, mas eu ainda preciso ler A Libélula no Âmbar, porque depois que eu terminei Outlander, eu fui ver a série e aí eu não continuei a ler os livros, mas assim, eu quero voltar. É uma história que eu amo muito, eu amo a série, eu amo os livros, enfim, maravilha, maravilhoso, maravilhoso. Na nossa próxima estante, a gente tem aqui a minha coleção de Fallen e minha coleção de Sussurro. Essa caixa aqui é uma caixa de coisinhas de lembrança, então tem cartinhas, ingresso de show, enfim, coisinhas que eu guardo há muitos e muitos anos. Aqui na minha coleção de Sussurro, eu preciso de Crescendo, que é o segundo livro, não tenho ainda. Eu pensei em comprar só ele ou em comprar a coleção completa, só que em inglês. E aí eu doaria esses daqui, mas enfim, não sei ainda o que eu faço. Eu amo, gente. Amo, amo assim, de paixão. Eu até pensei em doar minha coleção de Fallen, gente, mas eu não tenho coragem, não tenho mesmo, assim, porque eu lembro que eram histórias que eu amava, amava. Eu acho que eu li a coleção completa umas 2 vezes na minha adolescência e eu amo. Então é muito nostálgico pra mim ter isso daqui, sabe? Uma coleção, inclusive, que não tá aqui porque eu doei os meus livros faz muito tempo, mas eu pretendo comprar a nova coleção especial ali de comemoração e tudo mais, é a minha coleção de Crepúsculo. Então eu quero muito, muito, muito tá na minha lista, assim, ó, há tempos, desde que lançou uma coleção nova. Eu vou colocar a fotinha aí pra vocês, mas eu quero muito porque tá faltando, gente. Como assim? Não tem Crepúsculo nessa estante ainda. Gente, e aqui na minha última estante, ignorem qualquer pozinho, poeirinha que aparece, porque assim, eu ainda não tenho uma porta no meu escritório, então eu tenho que ficar limpando essa estante basicamente sempre, tá? Mas aqui é meio que o que sobrou e não tinha uma categoria. Então a gente tem aqui Os Miseráveis, tem esse daqui dividido em 2 volumes. A gente tem Querido Vizinho, da Penelope Ward, que é um livro muito gostosinho. É meio uma comédia romântica, assim, muito bom. Temos Uma Longa Jornada e Querido John aqui, que são os meus 2 livros favoritos do Nicholas Sparks. Todos os outros que eu tinha, basicamente, eu doei. E por último, A Menina que Roubava Livros também, que é um livro que eu amo. Aqui eu tenho um livro de um amigo meu, que é Mundo Afora, que são experiências dele de viagem. É muito, muito legal. Temos Eu Sou Malala, Uma Vida Sem Limites, o livro do Fred Mercury, o do Rock in Rio também, que é muito legal pra quem tem curiosidades ali sobre o festival. E eu comprei, por último, esse daqui, Over the Influence, da Jojo, e eu quero muito começar a leitura desse daqui. Indo então pra estante aqui da lateral, a gente tem a Eco Bag do Peru, eu deixo ela penduradinha aqui do lado. Tenho aqui o meu Lego da Moana, que eu amo, amo. E aqui, gente, é uma sessão meio de bruxaria, tá? Então, eu tenho a minha Bíblia do Tarô, esse daqui é o Grimório das Bruxas, e este daqui é um Wikipédia. É tudo da Darkside, tá? Lindos livros. Aqui é o meu cantinho tarô. Eu tenho aqui um incensário também, só que tá na minha mesa. E também tenho as minhas pedras, que também estão na minha mesa. Eu troquei de lugar essa semana um pouquinho pra ficar mais perto ali a energia. Mas eu tenho aqui
este tarô aqui de Marselha, que são... É estilo vitral, assim, os desenhos, ele é muito lindo. Temos o Earth Woman Tarô, que é o tarô atual que eu uso, e ele é maravilhoso. Temos aqui o baralho da Vovó Cigana também, que eu amo muito. O Oráculo do Poder da Floresta é a coisa mais linda do mundo. O tarô da Bruxa Moderna, que também eu meio que comecei jogando com esse daqui. Ele é muito legal. E a gente tem aqui também o Neo Tarô, que foi, o meu primeiro tarô. E a caixa dele é lindíssima, gente, lindíssima. Aqui tem a minha toalhinha, então quando eu vou jogar tarô, eu uso ela em cima da mesa. E eles ficam todos aqui. Os meus incensos ficam aqui também. Temos aqui uma Nossa Senhora, também de madeirinha. E aqui é isso, é a minha sessão tarô bruxaria, entendeu? Aqui na minha terceira estante eu tenho duas fotinhas que já estão super desbotadas, mas são fotos que o hotelzinho que a gente deixa os cachorros me deu, assim, um Dia das Mães, sei lá, ano passado, ano retrasado, alguma coisa do tipo. Como eu falei, tenho muitas coisas de Jane Austen, então esse daqui é uma versão de Razão e Sensibilidade que minha prima me deu. Temos Mulherzinhas, que eu comprei na Irlanda. Esse daqui também comprei na Irlanda, de Peter Pan. E esse de Orgulho e Preconceito eu também comprei na Irlanda. Então, comprei todos esses três aqui no mesmo dia. Foi coisa de, sei lá, 9 euros cada um. Então, tava super na promoção e eu peguei os três. Acho lindíssimos. Na minha próxima estante, eu tenho aqui os meus DVDs, gente. Então, temos essa estatueta aqui que a minha tia me deu. Uma cantora, então achei lindíssima. Ela fica bem aqui. E temos todas as minhas coleções de DVDs, tá? Então a gente tem DVD aqui tanto de filme quanto de show. E na próxima a gente também tem. Então, como eu falei, eu tenho mais DVDs aqui. Temos de Grease, que é o meu musical favorito, assim. Foi o primeiro que eu me apaixonei. Então ele fica aqui. Temos Ghost. Temos também a minha coleção de CDs. E, gente, os 2 VHS que sobraram da minha coleção de vários que eu tinha. Eu lembro que quando a gente saiu do primeiro apartamento que a gente morou, eu tinha gavetas e gavetas cheias de VHS e meus pais falaram que não tinha como levar tudo. E aí eu escolhi só esses 2 pra ficar, sabe? Eu me arrependo de não ter pego mais? Me arrependo. Mas ao mesmo tempo, onde que eu vou assistir, né? Mas ao mesmo tempo, é uma relíquia, né? Então temos aqui 2 dos meus favoritos, inclusive, tá? Eu sou apaixonadíssima por Vida de Inseto. Eu amo esse filme. É o meu filme favorito da Pixar, de fato. E eu tenho aqui também o Rei Leão 2, que, gente, não me matem, mas é o meu favorito. Eu prefiro o Rei Leão 2 do que o primeiro. Eu amo o primeiro com todo o meu coração, mas o 2 me pega mais, sabe? Mas é isso. Então temos alguns CDs aqui também. Um outro violãozinho ali que eu tenho há muito tempo. E por último, mas não menos importante, temos aqui esse livrinho de uma pergunta por dia. O bichinho tá todo rasgado já. Temos esses 2 livros aqui que a minha amiga me deu também. Então, Oliver Twist e Frankenstein, versão em inglês. Na verdade, aqui tudo é versão em inglês, se eu não me engano. Temos de novo a mesma biografia do Fred Mercury, mas na versão em inglês. Ganhei também esse Earthlings, não li ainda. Tenho esse Otelo há 500 milhões de anos, mas eu ainda não li. E temos aqui também uma outra versão de Mulherzinhas, mas esse daqui é em português. E antes da gente terminar, tem mais 3 livros que não estão na estante, porque eles ficam ali no meu cantinho da minha mesa, que são livros que eu estou lendo atualmente. Esse daqui não é um livro, é o meu diário / caderno de estudos de bruxaria, então fica tudo aqui. Eu comprei na Shopee, se eu não me engano, vou deixar o link aqui embaixo também. Temos também Outlive, que é um livro que tá na minha lista, assim, de desejos faz anos, desde que eu vi num post ali da Lu Ferreira, então comecei ele agora, vamos ver o que eu acho. E eu tenho também esse daqui, de Bruxa Natural, é um livro também da Dark Side. Se vocês quiserem, eu posso deixar todos os links aqui também. Vou deixar o meu link, na verdade, da Amazon aqui pra vocês comprarem todos os livros que vocês quiserem. Se vocês viram alguma versão aqui, eu sempre compro meus livros pela Amazon. Tirando aqueles que eu falei que eu comprei na Irlanda, todos os meus livros são da Amazon, inclusive a estante, então eu vou deixar o link já da Amazon aqui embaixo. Me digam aqui embaixo o que vocês acharam na minha estante, o que vocês acharam dos livros. Se vocês tiverem indicação também de outros livros que vocês acham legal, que vocês acham que eu vou gostar nessa
vibe aí também de romance, de romantasia, pode ser fantasia também, que são gêneros que eu amo ler. E também eu gosto muito de biografias, gente, mas biografias mais ligadas à música ou ao cinema. Então, se vocês tiverem indicações, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de clicar em gostei aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ative as notificações para vocês saberem sempre que tem vídeo novo por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!